vamos a Brasília com a Isabel Mega. Isabel, a gente conseguiu aqui com a Nath, com a Gabi, trazer um panorama que está sendo discutido e articulado aí em Brasília. Quando a gente fala que a oposição quer votar a urgência, quer votar esse projeto de lei, a gente está falando de qual texto e de quais estratégias que devem ser usadas para que, de fato, esse tema avance no Legislativo. Essa é uma ótima pergunta, Carol, porque na Câmara dos Deputados a oposição quer a anistia que seja alcançando o Bolsonaro e os outros agora condenados do 8 de janeiro e do núcleo crucial da trama golpista. Então, é uma anistia ampla, geral e restrita. Passa por todas as condenações do 8 de janeiro, passa por Bolsonaro e lá no Senado a conversa é um pouco diferente. Lá no Senado a intenção seria olhar para o andar de baixo, olhar para esses participantes do 8 de janeiro que possam ter penas consideradas excessivas. Um exemplo que foi muito falado, que apareceu em diversos protestos da direita no primeiro semestre, seria a Débora do Batom, aquela mulher que pichou a estátua da Justiça bem na frente do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três Poderes. Então, você tem duas visões diferentes. Não adianta a Câmara aprovar um texto que seja muito amplo, com um alcance muito ali claro, direcionado a Jair Bolsonaro, se do outro lado o Senado Federal não conseguir dar passagem a esse texto. Mas na Câmara, as sinalizações que os líderes da direita, os líderes bolsonaristas estão dando é que eles vão manter a pressão em relação a isso. E aí, um ponto importante de a gente pensar nesse poderio que a oposição tem na Câmara dos Deputados de dar uma trancada também na pauta do plenário. A gente estava agora há pouco falando da discussão do imposto de renda. Essa ideia de obstrução foi levantada pelo próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, como, bom, se não quiserem votar a anistia, a gente vai obstruir, então, os trabalhos no Congresso Nacional. Então, isso é também um instrumento ali de certa pressão, porque acaba atrapalhando um pouco, apesar de ser uma prerrogativa de qualquer grupo que esteja na oposição atuar com isso que a gente chama de kit obstrução. É você ficar apresentando requerimentos para atrapalhar o andamento da ordem do dia no plenário das casas. Então, principalmente na Câmara dos Deputados, essa é uma estratégia já bastante batida da oposição, seja quando a esquerda está na oposição, quando a direita está na oposição. Isso costuma ser bastante acionado, ainda que com o passar do tempo, você teve mudanças muito pontuais no regimento interno da Câmara dos Deputados que reduziram um pouco esse poder de artilharia do kit obstrução, porque antes você tinha tanto requerimento que você paralisava mesmo, assim, exigia muita paciência da condução dos trabalhos dentro do plenário para que você conseguisse vencer o kit obstrução. Agora, a aposta, Carol, e essa é uma semana muito decisiva para isso, porque dá uma sensação quase que agora ou nunca essa pauta da anistia, pelo menos no que se refere a essa legislatura, de você ter um ambiente formado, sim, hoje mais favorável do que era antes do julgamento à anistia. Você tem um olhar de parlamentares, até mesmo parlamentares da base governista, até mesmo articuladores ali do Palácio do Planalto, que começam a indicar que poderiam ter algum tipo de acordo em relação a uma anistia light, não essa anistia ampla, geral e restrita. Então, o resumo de tudo é muita pressão do PL para cima de Hugo Mota, das lideranças. Se a maioria dos líderes chega para Hugo Mota nessa semana e fala: presidente, temos que votar a urgência, pelo menos, que é o ponto de encurtamento dos caminhos na Câmara dos Deputados, você já vota direto no plenário. A maioria falando isso, Hugo Mota tende a atender porque ele recorre sempre ao colégio de líderes. E aí, votou a urgência, já é uma sinalização para a oposição, mas depois ainda vai ter o mérito da proposta. Agora, tudo isso, Carol, ainda sem texto conhecido para a gente saber qual é a anistia e ainda sem um relator
que está cuidando dessa pauta. O que a gente tem é a articulação muito do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados. A gente tem uma costura ali no Senado que é feita há meses pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de outra anistia, não é a anistia que o Sóstenes quer, que é essa anistia mais light para o andar de baixo, e você não tem ainda a definição de um papel ali, de um relator, qual seria o parlamentar a pegar essa bucha no plenário da Câmara dos Deputados para tocar essa pauta adiante também. Então, tem alguns checks, digamos assim, que precisam ser feitos para que você tenha o avanço dessa proposta, mas a oposição vem com uma pressão muito contundente para que pelo menos a urgência possa passar.